Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de genética molecular. E a genética molecular é uma parte da biologia, né? Uma parte desse estudo genético aí, que estuda, na verdade, a estrutura molecular dos genes, tá? Como que esses genes são formados, como que é a estrutura, até um pouco química deles, assim. Então a gente vai analisar um pouquinho esse aspecto agora, ok? Acho que primeiro a gente tem que falar de DNA, né? O DNA é o seguinte, né? Vamos relembrar muitas coisas que a gente falou sobre a célula aqui, ó. Aqui a gente tem uma célula, tá? A gente tem aqui o núcleo da célula. No núcleo da célula a gente tem o material genético, tá? E que seria que a gente pode chamar de genoma nosso, né? Que é o conjunto de todas as características genéticas que a gente tem, está no núcleo das nossas células, tá? Todas as células do nosso corpo têm o mesmo material genético, exceto as células sexuais, células do espermatozoide, células do óvulo, que elas têm menos material genético, elas têm metade só do material, justamente porque depois elas se encontram, né? O espermatozoide do homem e o óvulo da mulher se encontram para formar um outro ser com características peculiares dele, né? E que vão juntar as características dos dois outros, do pai e da mãe, né? Então aqui dentro do núcleo aqui, ó, a gente tem os cromossomos, tá? Os cromossomos são, parece esses xizinhos aqui, né? Que eles são representados dessa maneira aqui. Os cromossomos, eles trazem todas as características que a gente tem, né? Então, a gente tem 23 pares de cromossomos, tá? Os 23 pares de cromossomos estão distribuídos aqui. A gente tem 22 pares, vamos dizer assim, vou chamar assim de pares gerais, e um par de cromossomos sexuais, ok? Aqui a gente tem a célula, então. O cromossomo, ele é mais, na verdade, assim, a gente vê ele como um xizinho, ele é representado como um xizinho, mas na verdade ele é como se fosse um emaranhado de fiozinhos aqui, né? Todo enroladinho, enroladinho, né? Que é justamente o DNA, né? O DNA tá todo enroladinho, 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 formando essa estrutura aqui em forma de X aqui, que é o cromossomo, ok? E trechos do DNA, ó, uma parte do DNA aqui são os genes, né? Que são responsáveis justamente pelas características. Um determinado trecho do DNA é responsável por uma característica do corpo, por exemplo, cor dos olhos. Um outro trecho do DNA é responsável pela característica da pele, estilo de cabelo, se a pessoa se é destro ou canhoto, e assim vai. E esse DNA aqui, ó, eles são compostos por bases nitrogenadas, que a gente vai falar já já, das bases nitrogenadas. Vamos analisar esse desenho que talvez fique mais fácil de entender também. Ó. É parecido, mas só uma outra forma de enxergar aqui. Ó. Então aqui a gente tem todo esse azul aqui, ó, é a célula, ok? A gente tem o miolinho aqui, que é o núcleo dela, e a gente tem o material genético dentro aqui, ó, que está no núcleo, tá? Então esse material genético aqui, ó, é um emaranhado de cadeias de DNA aqui, formando esse X, né? Parecendo esse X aqui, fica melhor de enxergar, ó. Aqui parece um X grosseiro, assim, né? Um X maciço, né? Na verdade, é um emaranhado de fiozinhos de DNA que forma esse X aqui, tá? E cada um desses fiozinhos aqui é justamente essa aqui, que é uma cadeia de DNA, tá? E esses coloridinhos aqui que a gente já vai falar, como eu disse, são as bases nitrogenadas, tá? Aqui eu coloquei uma fotografia de uma análise genética de um ser humano, tá? Então aqui, ó, são os pares os cromossomos, né? Então hoje seria como se fosse o genoma do ser humano, né? Então a gente tem aqui, ó, tá marcando aqui os 22 pares de cromossomos, e aqui a gente tem um que está dizendo assim, ó, XY, que é justamente os cromossomos sexuais, tá? Quando o cromossomo, então vamos entender um pouquinho melhor aquele detalhe lá do cromossomo. O cromossomo, então, é um emaranhado de fiozinhos. Aqui, imagina você soltando, imagina um novelo de lã todo é, enroladinho, né? E você vai soltando ele aqui, você vai percebendo como que ficaria esse novelo de lã, tá vendo? Como se fosse umas cordinhas. Aqui a gente tem essas estonas, essa estona aqui, né? São estonas, são proteínas que aonde o DNA fica enroladinho, tá? Então ele é como se fosse um suporte para ele ficar enroladinho ali, tá? Essas estonas. E aqui está o final né, a demonstração da cadeia um pouquinho mais ampliada, ok? Olha aqui a parte do DNA agora. Olha como são essas cadeias aqui, só para a gente entender. Elas são representadas por corzinhas aqui, ó, tá? Então, por exemplo, ó, essa cadeiazinha azulzinha aqui, ó, ela é chamada de, para esse nosso desenho que foi feito, né, dessa maneira, ela é chamada de adenina, tá? Essa outra amarelinha aqui, ó, ela é chamada de guanina.
a outra aqui que é rosinha, ela é a citosina, e a roxinha aqui ela é a timina. Sempre as bases por que elas são chamadas de bases nitrogenadas, né, no DNA aqui, ó? Elas são bases que são ricas em nitrogênio, elas têm muitos átomos de nitrogênio. Isso aqui são cadeias, né, cadeias de moléculas orgânicas, né? Então, tá vendo? Todas elas são cadeias orgânicas que se ligam para formar as estruturas. Então, na cadeia de DNA, sempre a adenina vai estar ligada com a timina, tá? Sempre. Pode olhar aqui que está sempre um azulzinho com roxinho, ó, azulzinho com roxinho, independente do lado. Então, a composição deles aqui que vai dando as características dos genes, tá? E sempre a guanina está ligada com a citosina. Pode reparar aqui com o amarelinho está ligado com o rosinha aqui, ó, tá? Vou passar para cá para a gente entender, ó. Esse, por exemplo, olha aqui, ó, essa ligação aqui, ó, tá? Que é a adenina com a timina aqui, ó, tá? É justamente essa estrutura aqui, ó, tá? Olha essa estrutura aqui, toda complexa aqui, ó. Imagina você representar toda essa estrutura aqui, ó, nesse pedacinho aqui, vai ficar horrível de enxergar, ninguém vai enxergar nada. Então, se adequou, né, e chamou assim, nesse desenho, por exemplo, aí, foi representada a adenina com uma estruturinha azul, né, a timina aqui com uma estruturinha roxa, tá? Então a gente tem aqui essas são as bases nitrogenadas. E elas se ligam aqui, ó, elas se ligam por chamadas de ligações de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio, que é um assunto lá da química, lá, né, que dá pra gente aprender um pouquinho na química. As ligações de hidrogênio é sempre quando o hidrogênio está ligado com o nitrogênio, ou quando ele está ligado com o oxigênio, ou em alguns casos quando ele está ligado com o flúor, não é nesse caso aqui que acontece o flúor, mas as ligações de hidrogênio é sempre quando o hidrogênio está ligado com o nitrogênio e o oxigênio para esses casos aqui, ó. Então são chamadas de pontos de hidrogênio. É onde forma a ligação dessas duas estruturas. Ok? E aqui também a gente tem a guanina e a citosina formando essas estruturas aqui, essas ligações, para que elas se juntem e formem essa cadeia de DNA aqui, ó. Então são moléculas orgânicas que formam essa estrutura de DNA, todo o material genético nosso. Então, esse aqui, o que é o DNA nosso, para relembrar, o DNA é o material genético, tá? Então, você tem várias cadeias de DNA dessa aqui dentro da sua célula, e elas são responsáveis por todas as características genéticas suas e todas as características genéticas dos seus descendentes, tá? Ela passa de geração para geração, ok? E se estima que tenha de 50 mil a 100 mil genes, mais ou menos, no ser humano, tá? Mais ou menos trechos desse de DNA aqui no ser humano, ok? Vamos falar um pouquinho do RNA, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, olha aqui o RNA, aqui tem um desenho do RNA, deixa eu falar mais alguma coisa aqui sobre esse desenho. O RNA, ele é muito parecido com o DNA, só que ele tem um detalhe, ele é feito só de metade da composição do DNA. Na outra imagem, lá na próxima slide, a gente vai entender direitinho isso. E tem uma diferença significativa aqui, ó. A timina, né, quando está no DNA, ela é chamada de timina. Quando ela está no RNA, ela muda um pouquinho a composição dela, então ela é alterado o nome também, ela é chamada de uracila, tá? Então ela é um pouquinho uma característica diferente aqui, ó, tá? Mas elas são muito parecidas na estrutura, ok? Vamos entender então o RNA. O RNA é um pouquinho diferente do DNA. Vamos entender essa imagem. Essa imagem está um pouquinho complexa, mas vamos entender. Nessa parte aqui, ó, a gente tem o núcleo, tá? Ó. Então a gente tem aqui o núcleo da célula. E nessa região mais branca aqui, ó, tá, mais clara, a gente tem a região do citoplasma, onde ficam as organelas, né? Então aqui, ó, aqui tem a estrutura de DNA, tá? O que acontece com o RNA? Tá? O RNA, a gente tem três partes de RNA, né? A gente tem o primeiro RNA, que é chamado de RNA mensageiro, que ele é o RNA que guarda o material genético, que faz uma cópia do DNA. Então o que acontece? Ó, esse aqui é o RNA mensageiro. Ele vem aqui no DNA, copia um trecho do DNA, porque o que acontece? As células elas precisam se multiplicar. Tá? Então no crescimento da pessoa, até na recuperação celular, as células precisam se multiplicar. Nós vamos falar mais para frente dos processos de multiplicação celular. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, ó, o RNA ele é responsável por ajudar nessa multiplicação. Então ele pega um trecho aqui do DNA e copia esse trecho do DNA. Quem faz essa cópia aqui, ó, é o RNA mensageiro, tá? Tem um Mzinho aqui, ó. Então ele vai fazer uma transcrição dele e levar lá no ribossomo, tá? O ribossomo, você vai ter o RNA ribossômico, tá? Que o RNA ribossômico é justamente o que faz a leitura desse RNA, desse
dessa molécula, dessa parte da molécula de DNA, né, dessa cópia de RNA, e ela vai fazer uma leitura disso aí para você começar a produzir mais dessa estrutura aqui, ok? E aí a gente tem, então, tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, que está no ribossomo. O ribossomo, só para a gente lembrar, ele faz a síntese de proteínas. E a gente tem o RNA que faz o transporte, que é o RNA transportador, que ele pega aminoácidos livres e traz aqui para começar a montar essa estrutura aqui mais complexa, tá? Então ele traz aqui para o ribossomo sintetiza essas proteínas e começa a montar essa estrutura aqui, ó, de RNA, né, que na verdade no final ela vai gerar uma estrutura mais complexa de DNA para fazer a duplicação da célula, ok? Então vamos dar uma repassada rapidinho. O DNA é o material genético, tá? Todo o material genético da célula de uma pessoa, tá? Que dá todas as características dela e é passado para os seus descendentes. E o RNA é o responsável por fazer a cópia desse material, tá? Para conseguir duplicar a célula, por exemplo, para conseguir juntar mais material genético, para conseguir fazer a duplicação celular e o crescimento, por exemplo, de uma pessoa, ok? Ou, por exemplo, a recuperação de células perdidas de uma pessoa. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho.